do... Bom, a gente achou bem legal, assim, tá bem organizado, assim, né, a leitura da paisagem, principalmente, né, você trouxe uma condição, né, de apresentar bem, né, o contexto do espaço, as informações, né, que são essenciais numa leitura da paisagem. O arranjo, você utilizou do SAF, né, do Amazon SAF para fazer o arranjo. Aí eu vou conversar com você sobre o que eu achei de algumas espécies, né, enfim, de algumas condições. A gente está usando, hoje é a quarta reunião do dia, a gente fechou aqui selecionou 5 projetos, né. A gente teve uma inscrição Bacana. de mais de 40 projetos, e daí a gente foi afunilando, funilando e chegou em 5 projetos que são representativos, que representam regiões, representam coletivos, e tem uma capacidade didática visual também para a gente poder utilizar nas aulas, né? Então a gente vai ter 3 jardins, né? Um jardim em área urbana de São Paulo mesmo, Vila Madalena, Que né? Vai legal. ter um jardim sensorial na Bahia, né? E vai ter um jardim também com a comunidade de Jongo, né? Que participou, teve uma participação social no nosso curso. E essas duas agroflorestas, que é uma, né, uma agrofloresta também aqui no interior de São Paulo, e a sua que vai estar trazendo essa coisa da agrofloresta mais sucessional, experimentando mais espécies arbóreas, né? Trabalhar com o sentido de água e plantar água e regeneração. Então a gente tem esses 5 projetos. A gente colocou alguns critérios, né, para selecionar no sentido de clareza, né, no sentido da proposta, do desenho, para que a gente possa ter como ilustrar bem, né? A capacidade também de execução. Então a gente foi sentindo, né, que a ideia é que esses 5 projetos sejam executados e a gente feche o ciclo desse curso, né, desde o online ao a agrofloresta em si implantada. Então isso eu queria saber de você também, né, como que você vê isso, se é possível, se você já visualiza, né, quando que você pode estar fazendo essa implantação, né? A gente está utilizando na mentoria a seguinte metodologia: a gente está tendo essa conversa para que você se apresente um pouco do que é da proposta geral, assim, né? Como o que que você pretende com o sítio, assim, né? No sentido de seu e também com o entorno, né? A apresentar também quais são os objetivos dessa primeira agrofloresta, desse plantio, né, os objetivos principais, se envolve regeneração, autossuficiência, educação, enfim, quais são o que te move, o que faz com que vocês hoje apresentem essa proposta desse primeiro módulo experimental, né? E aí você apresenta então a leitura da paisagem, né, para a gente se situar no ambiente, e fala um pouco das suas motivações também de escolha das espécies que você colocou no arranjo, né? Aí, a partir daí, né, a gente vai dialogando e eu vou sugerindo, dando sugestões, visualizando algumas coisas para contribuir, né, para deixar o projeto ainda mais redondo, deixar ele mais apresentável também, né, e execuível, né? Então, a ideia é essa: você apresenta, daí eu vou dar um parecer sobre algumas questões que eu for observando no projeto, né? E aí depois a gente vai ver o que precisa para complementar de informação, para que a gente possa editar o que for necessário, né, para a gente estar com a meta de até terça-feira de manhã a gente ter esse retorno do que precisa ainda, se alguma foto, se alguma ediçãozinha em algum ponto, sabe? Para passar de volta para a gente passar para a Ana, que ela está fazendo uma apresentação única com esses 5 projetos. E aí a ideia é do dia 7, né, de julho, agora, a gente fazer a aula, né, apresentando esses 5 projetos. Na aula em si, a gente vai ter uma média de 30 minutos por projeto, né? Então, seria 10 minutos vocês apresentando, você vai apresentar isso, né, que é basicamente quem é você, o que é o local, né, no sentido se há algum projeto, algum coletivo que vocês representam, né, e os objetivos dessa agrofloresta, né? E aí dar um panorama, situar o local dentro da leitura da paisagem, e aí eu depois continuo falando sobre a paisagem e sobre o arranjo e as dicas sobre
que pode servir para o todo, né? De acordo com o desenho que a gente vai afinar. Beleza? Deu para entender? Deu para Bom, entender. então começa então, se apresenta direito aí, fala um pouco o que é o Sítio Concheta, se existe algum projeto que vocês estão aí empolgados, se está aí gestando alguma coisa, como é a relação aí com o entorno, né? E então situa um pouco aí para gente, aí a gente vai seguindo. Quer falar? Pode falar, pode falar. Então, Bento, a gente herdou esse sítio e era o sonho dela. Era vir morar nesse sítio, ela acabou nunca vindo para cá. E aí veio a pandemia e eu já tenho essa coisa da agrofloresta há mais de 10 anos que eu namoro essa a gente é do mercado de cinema e publicidade de São Paulo. A gente atua em áreas técnicas dessas. E a gente não tem contato, nunca tivemos contato algum, né, nem com a vida no campo e nem com enfim, nem com esse sítio, propriamente dito. Embora minha mãe já tenha ele há 10 anos. Mas aí, com a pandemia, a gente veio para cá, reunimos a família, aproveitando para ficar junto, viemos para cá. E aí eu trouxe essa sementinha que eu venho desse namoro que eu tenho há 10 anos, há mais de 10 anos, né? Contar para o meu irmão, falar, cara, a gente precisa ver esse assunto, rever e tal. E o meu irmão, como ele ajudou a minha mãe no processo aqui da construção da casa, da casinha dela, tal, não sei o quê, ele conhecia muito bem geograficamente a área. Então, as áreas onde é imposta, onde não imposta, ele já fez várias melhorias aqui, né? Várias reconduções da água para lá, água para cá. Então, ele é um cara que ele conhece muito bem o terreno, né? E aí, a partir disso, a gente estava discutindo, passamos esses 3 meses discutindo sobre o que poderia ser, o que não poderia, e aí veio a chance de fazer o curso contigo, né? E aí foi um divisor de águas, né? Abriu um horizonte enorme. E aí a gente conseguiu, por isso que a gente conseguiu, no prazo que era apertado, de uma semana, visualizar tudo o que você falou, porque a gente já tinha um certo conhecimento do terreno, a gente já estava aqui há 3 meses, reparando nessas pequenas coisas, né? Para onde a água vai, o que acontece, onde está mais encharcado, onde não está, né? Mas mesmo assim falta aí para a gente também, a gente viu claramente na palestra, é um abismo, né, entre o que a gente sabe e o que as possibilidades existentes. Então, a gente desenhou aqui mais ou menos de acordo com os seus ensinos ali, né, com o que a gente conseguiu captar daquilo, né? E eu não sei se eu falei, mano, espero que a gente pode ter sido escolhido ou porque a gente acertou muito ou porque a gente errou muito. Um pouco Saudade de dos dois. exemplo. Né? Então, assim, olha, a nossa ideia principal, inicial, básica, motriz, é a autossuficiência, né? A gente poder ser sustentável aqui, um negócio sustentável e autossustentável. Mas aí, cara, a gente começou a entender que dá para ir além disso, né? Então, uma coisa que minha mãe era muito ligada à cultura, né? Ela sempre quis ter uma escola, tal. Então, de repente, ser um projeto modelo para uma escola também é interessante, né? Enfim, as possibilidades, a gente gostou de tudo, todos os subprodutos que você apresentou, tudo aquilo faz sentido para a gente, entendeu? E não dá para ficar só numa coisa ou noutra, né? Acho que uma vai puxando a outra, vai puxando.
Uhum. E é isso, a gente está super empolgado. A gente quer começar essa parte da agrofloresta. Evidentemente, a gente tem que ver os custos de estudo, mas a gente quer começar já. A gente não quer também deixar esse Uhum. tempo. Tem que ser já. É agora ou nunca. Uhum. Tem que ser já. Uhum. A gente acabou comprando, fazendo um pomar aqui do lado da casa, né, com Uhum. algumas Na zona 1. na zona 1 ali aqui na lateral onde tem a horta Uhum. e aí eu acho que uma expectativa que a gente tem é essa de entender o processo de implantação, conseguir entender um custo, né, do processo para realmente poder executar, né? Uhum. Mesmo porque, pelo que eu entendi, é plantar hoje para daqui 3, 4 anos você está tendo um resultado mais direto, né? Uhum. Acho que Sim, sim. Tem, assim, você tem como fazer um desenho que você já tenha, enfim, uma produtividade primária, né, de 7 meses, né, depois tem 1 ano e meio, 2 anos, daí com 3 anos é realmente o período que você começa a colher, 3 a 4 anos, né, você vai começar a colher as frutas enxertadas, digamos, né, e aí você plantando no volume que você planejou, você já vai começar a ter as primeiras safras, que não são as melhores, mas são, sim, enfim, o ciclo principal do seu plantio quando é focado em frutas, né? sim, Aí essa coisa de plantar, por exemplo, você falou, né, que você ficou aí esse tempo visualizando, tal, né, estação, vendo onde que acumula água, onde chovia, onde a água vai, onde vem. Isso é muito importante, essa observação do ambiente, porque você vai se conectando, né, mesmo com o ritmo dele, com todas as características, né, começa a observar cada ambiente, a resiliência, né, que tem, a capacidade de resiliência e tal. Mas é importante também ter essa ideia do tempo, tempo de plantar, assim, né? Então, frutas, né? O plantio que é feito por mudas, né? Por frutas, castanhas, as árvores também de valor comercial, né? O ideal é você plantar um pouquinho antes das chuvas, né? Então, esse momento agora, né? De outono, inverno, é um momento de você manejar o solo, fazer adubação verde, sabe? Fazer ir ali corrigindo, de certa forma, os minerais do solo, sabe? E fazendo, que é a agricultura, é o processo, né? Então, você vai cuidando do ambiente, fazendo barra-vento, fazendo todo o processo, né? Para que quando chegue no período ideal mesmo para plantar, você planta. Você tem uma ideia, 2 meses significa 5 anos de adaptação na planta. Então, se você planta no período certo do ano, no momento certo, assim, que você vai ali olhar a previsão da chuva tudo certinho, você ganha, enfim, você potencializa extremamente não só o desenvolvimento da planta, como também a não necessidade de entrar com algum tipo sabe, de manejo específico para ajudar. Não, ela já pegou, enraizou, pegou a chuva que precisava, né? Irrigação não substitui chuva, né? Então, o tempo bom mesmo de plantar é aquele tempo ali antes da chuva, né? Porque aí a planta, quando chegar a chuva, mesmo, chuva que é aquelas chuvas mais, daí socorro chove pra caramba, né? Essas chuvas que são mais constantes, a planta já está enraizada, né? Ela já está fixa, pode vir a chuva que ela não sofre, né? sim, Então, assim, não é que planta na chuva, né? Planta antes, sim. e aí sim cuida, né? Vai ali criando aquela condição, mas isso já na primavera, já com o sol da primavera, com a condição de tempo da primavera, porque mesmo sem chuva a planta sabe que agora é a hora, a fotossíntese está tudo ok, calorzinho, tal, e aí ela vai com uma beleza. Então, realmente, assim, às vezes a gente quer plantar, mas, assim, para chegar no plantio a gente precisa realmente cuidar do solo, né? Sim. Cuidar, manejar, né? E aí a gente tem algumas espécies de adubação que vão bem nesse período, né? A aveia preta, né? O nabo forrageiro, que é de inverno e vai bem aí nessa região. Então, às vezes é preparar a terra, colocar essa adubação verde,
né? E aí, quando chegar um pouquinho mais lá na frente, vocês já vão ter tudo no local. De repente, você já começa a produzir a muda agora, compra semente, né? Ou então já vai atrás do Sim. fornecedor, porque a parte mais cara do plantio são as mudas. Se você faz a coisa na correria, você tem um gasto 5 vezes maior. Ah, não, só tem essa daqui, é R$ 50. Você diz, poxa, mas eu quero uma grumechama. Vá, me dê essa. Então, se você É. deixa para a última hora, sai caro. Então, assim, muda, você já planeja de agora, já veja na internet, pesquisa viveiro, vai atrás de onde você vai achar os cultivares bons, matrizes boas, porque aí outra coisa, fazer com calma, você vai atrás da muda perfeita. Quando você chega no última hora, você vai no viveiro da cidade e aí compra lá as mudas com a raiz torta, né? E aí você acaba pagando caro e não tendo, né, uma muda com uma capacidade ali de se desenvolver plenamente, né? Você precisa dar Então, essas dicas para a gente, Bento, onde a gente vai atrás de muda. uhum. Sim, sim. A gente está começando as conversas. Maravilha. Bom, então deu para entender aí, situar um pouco. Se vocês puderem me mostrar um pouco aí, você consegue abrir o arquivo da leitura da paisagem aí? Consigo. Está no Deixa eu ver celular. como é que faz. Não, Não, tá estamos no computador. Joga lá Está no computador? tem lá, Uhum. ó, TV. Aí tem o Share screen. share screen, isso. Mas espera aí, que a gente fica aqui assim. Espera aí. Espera só um pouquinho, gente, que agora eu sou meio... Tem que abrir esse troço primeiro, esse PDF. Virou um cara da roça, né? Eu virei um cara rapidinho. Olha, vai ser difícil voltar, viu? Antigamente eu mexia até em planilha. É, vai ser difícil voltar para aquele... É assim mesmo. Acho que tá aqui, não tá? Aonde? Sítio Contieta aqui, ó. PDF. E esse nosso movimento desse período de 4 meses que a gente está aqui e pelo mercado que a gente trabalha, a gente vislumbra que o mercado de cultura vai começar a estabilizar no começo do segundo semestre do ano que vem. Então, até o segundo semestre do ano que vem, a gente está imaginando estar bem dedicado aqui no sítio. Uhum. Sim, sim, sim. Na verdade, boa parte dos projetos que foram contemplados são de gente que trabalha com cultura, né? A turma da cultura resolveu deixar a cultura um pouquinho de stand-by para plantar comida, que é o jeito. Não, e também essa vivência no sítio quebra um tabu assim de achar que ter aquela impressão da necessidade da cidade, do 24 horas, né? Foi uma super experiência. A gente está adorando estar aqui. Legal. Essa fase a gente não tem como, né? Sai do comodismo mesmo e enfrenta uma realidade com o peito aberto, né? Diz, não, é isso aí, vamos lá, vamos mexendo, cada dia uma coisa e vai. Na realidade, assim, eu já trabalhei com cultura também, né? Durante um tempo e aí quando eu sentia muita instabilidade. E olha que foi aquela fase que tinha bastante fomento, né? Os ministérios, um monte de coisa. Eu já sentia que era um ambiente bem instável, né? Quando eu fui para a agricultura, eu disse, olha, aqui o negócio é mais... Aqui ou você planta ou não come. Aí, legal. Bem, Aqui estão para ficar vendo? mais... Estou vendo. Bacana. Você chegou a mandar uma foto do local, Ricardo? Não? Mandamos Foto aérea? do Earth. Viu? Mandamos foto aérea, não mandamos foto do local. Mas ontem a gente fez um passeio 360. Vamos ver se eu consigo mandar para vocês. Legal. Mas a gente pode fazer foto também e mandar, não tem problema.
Boa, boa. É, uma coisa que eu ia solicitar para você era isso, que as fotos aéreas elas estão meio turva, tá? Uma Oi. parte dela ficou meio turva. Aí você pode ver, assim, se você quiser, no próprio aplicativo do Google Earth, tem umas ferramentas, né, que você vai marcando as áreas, de repente você destaca onde que vai ser a agrofloresta. Assim, faz um esquema para quando a gente fazer a leitura da mata, das coisas, a gente visualizar o que é microbacia, onde é que tem água, sabe? Uns pontos assim para ficar mais ilustrado. Se não, a foto também está tranquilo, porque aqui a gente já consegue ter uma ideia a partir da ilustração, né? Pode falar, pode Tá falar. bom. Bom, a casinha ali na Zona Zero, né, onde a casa que existente agora, né, onde a gente está aqui dentro. Aqui, nossa. E aí, ao lado, a gente plantou ali as árvores frutíferas, agora há uns 3 meses atrás, mas das mudas ali da lojinha aqui da esquina, da cidade. Tudo errado. E também a gente acabou plantando sem um desenho adequado. A gente tem aqui nessa área uma hortinha convencional, né, ao lado da casa aqui, na zona, que agora já tem galo, pato e ganso. Tem linha, pato e ganso. E é muito legal que hoje a gente fez o ganso ir pela primeira vez até o lago. Essa área aqui é um talude, né? Aqui, aí toda essa área aqui dessas árvores para trás é a área que a gente chama de preservada daqui do terreno, que é uma floresta. Aí a gente não sabe, a gente entra ali, tem áreas, de repente a agrofloresta é lá dentro, mas a gente não sabe avaliar, né? O Bento teria que vir aqui ver. Aí tem essa área toda, que é essa reserva, que está ali, pelo que a gente identificou na primária. É primária? Eu não sei exatamente qual é o tipo de vegetação atual, né? Mas já tem muito cipó, é bem fechada, assim. Quando eu comprei o terreno há 10 anos atrás, o caseiro limpou uma área dessa floresta que parece um bosque hoje. Então tem as árvores, tem menos cipó, mas aonde a gente nunca mexeu tem muito cipó, né? Não, mas ela com certeza ali, mano, é uma. Logo depois ali da braquiária, como é que chama mesmo? Enfim, eu não lembro agora. Enfim, ela está nessa fase inicial, né? Antes disso aqui era cafezal, não era? Não, há 40. Mais de 40 anos atrás era um cafezal. E aí um senhor comprou essa área e aí ele parou de plantar. Tinha café e goiaba. E aí a floresta tomou conta lá para trás, né? Há 40 anos atrás. Então, essa mata deve ter uns 40 anos que ninguém mexe. Aí tem algumas ocorrências, por exemplo, a gente tem um rio sazonal aqui. Que a gente chamou de rio sazonal, mas quando chove, faz uma enxurrada, porque a gente está justamente numa depressão, né? Sim, sim. E se você olhar o terreno no Google Earth, justo essa área aqui, ó, é uma linha-chave, né? É o fundo da microbacia. Isso, tudo desce por ali, dos 3 lados.
né? E aí tem uma coisa que desce muita areia, Bento, muita areia. E a gente olhando ali pelo Google Earth, você vê uma área, depois da florestinha, tem uma área de café lá em Com cima. uma estradinha. De desmatamento, enfim. A gente acha que é ali, ou é da área do café, ou é da estradinha que deve descer. Essa areia. Agora é bastante areia. Até fiz aqui um tanque que está assoreado, mas na verdade era um tanque quando eu reformei os 2 tanques grandes da piscicultura, a gente fez esse tanque justamente para recolher essa areia, né? E aqui eu fiz uma linha aqui que era um calombo no terreno para também segurar um pouco a água e a água espalhar para cá. E aqui tem aquela espinha de peixe com bambu, um sisteminha de drenagem que vai para o lago. Né? Bom, essa área aqui é um segundo platô, né? Essa área aqui entre o segundo platô e a zona que a gente quer implantar agrofloresta é um talude, né? Essa área, então, aqui, ela acaba sendo uma área que está hoje um campo de braquiária, praticamente, né? Desculpe interromper, mano. Essa área aqui que ele está falando, que é onde a gente pretende a agrofloresta, era um campo de futebol. Era um campo de futebol mesmo. Já há 40 anos, não tinha, era grama, assim. Não tinha nada, né? Eu não sei se o campo de futebol equivale a um pasto, mas nunca teve nada. Equivale. Então, provavelmente, para mexer, até seria uma orientação que é algo que a gente está pensando para agora. Agora, pelo que você falou já hoje, é o momento de mexer a terra, né? E derrubar o que tem, né? Sim, deixa eu pegar aqui o carregador. Tá. Sim, essa é a hora, né? Agora entramos no inverno. Esse primeiro ciclo do inverno é um período bom para mexer no solo, né? Já teve toda a dinâmica do outono, né? De micro-organismos, de os bichinhos, as larvas, as coisas que estavam para nascer, já nasceu tudo, já está circulando e comendo tudo que é planta, né? Então agora é o momento de mexer realmente no solo. Essa condição de campo é a mesma condição de um pasto, né? Ou seja, compactado pra caramba, pisado, né? Então você tem ali uma condição basicamente de compactação, porque aí é fundo de vale, então é fértil. Aí tem minerais, tem nutrientes, sabe? Tá tudo aí. Só que está indisponível, né? As plantas não conseguem acessar com a compactação, né? Precisaria realmente mexer um pouquinho no solo, renovar ele, né? Criar essa condição de uma maior porosidade, até para criar essa condição aqui de infiltração de água, né? Da água infiltrar aqui no ambiente. Porque se ele está compactado, ele corre pela superfície, né? E vai para o lago, vai para outros cantos, mas não infiltra, né? Então seria essa condição. Aí tem a situação, claro, precisaria estar no local para orientar um pouco melhor nesse sentido, mas precisa realmente ter essa condição de redesign da condução da água, né? Criar zonas de raízes, né? Distribuir essa água, né? Para esses outros, distribuir melhor. Isso é bom fazer agora no período da seca, se você já observou no período chuvoso por onde ela corre, né? Então faz essa obra agora, assim, né? Porque pode ser que quando faça a composição, né, na área, não sei se a água pode passar e levar, e perder muda, perder o trabalho que foi feito, né? Então, faz as duas coisas junto, maneja o solo e já redesenha a condução da água,
né? E aí a água, ela é para conduzir para dentro do sistema mesmo. Só que ela precisa fazer um percurso, né? Ela precisa fazer um percurso. Aí a gente tem algumas técnicas que a gente chama de swales, quem lembra que a gente falou no curso? Sim. Né? Que são algumas valas de infiltração, né? Canteiros ou linhas de infiltração. Nessas linhas a gente coloca uns reforços de madeira. Quando a água é de enxurrada, não adianta só fazer a vala, senão aumenta o assoreamento no futuro. A água vai cavando mais, cavando mais. Então, tem uns tipos de swales que é feito com um sistema de lignina, com madeira mesmo, assim, sabe? Com madeiramento. E aí tem um material que é utilizado, que é encontrado facilmente aqui na região, que é a painha, que é madeira triturada numa máquina gigante. Então, é madeira de cerne, né, que é triturada, e aí esse material ele tem uma alta absorção, né, e aí retém essa água, né, e por mais tempo no ambiente. Então, precisa Legal. aproveitar esse recurso essencial. Então, nesse momento, é cuidar de solo e da água. A Tá, água na paisagem e a água disponível, né? tá. Então, faz esse redesenho. E aí, quando você vê o no Swale, a gente faz ele tem um desenho de vala. A parte contrária de onde vem a água é mais reforçada, mais elevada, né? E é canteiro. Tá. Então é um canteirão, assim, um canteirão que entra planta rústica, eucalipto grande, sabe? Plantas que vai penetrar bem, vai conduzir essa água para o subsolo, né? Vai criar uma condição de firmeza no solo para ele não sair assoreando, né? Então, são sueios reforçados com madeira e plantado com plantas resilientes, plantas, Entendi. né, que tenham essa capacidade, né? E aí, beleza, resolveu o problema da água, né? E aí vai para solo. O solo aí nesse ambiente, eu vi pelas fotos aéreas, tudo é um fundo de vale. Aí tem uma mega microbacia aí nessa mata, né, subindo. Então, Sim. assim, você já tem ali água plantada. Só que a água plantada não significa ser só a presença. A água precisa estar permanentemente no local, infiltrar no local, ser conduzida para o local, sabe? Então, precisa ver esse potencial que vocês têm aí de chegada de água e distribuir isso no ambiente. A gente pode observar que o terreno, ele tá, a lâmina d'água dele, esses os tanques maiores aí embaixo, né? Você vê que é o nível que a água tá de toda a microbacia, né? Então, a água está perto, né? Ou seja, se você planta aí embaixo espécies tipo guanandi, enfim, essas espécies que têm uma raiz que cresce rápido, você tem uma agrofloresta que pode te dar trabalho por 6 meses, mas depois disso elas alcançam a lâmina d'água. E aí já foi. Sabe o que é você ter um guanandi para colher numa condição dessa? Guanandi que você colheria em 17 anos, você vai colher em 12, vai colher em 10. Você vai ter as frutas bem mais rápido. Então, né, você tem uma capacidade da planta se tornar autônoma com água e nutrientes muito mais rápido, né? Isso aumenta o que a gente fala da capacidade de resiliência. Então, você tem Legal. como ter um sistema muito bem sucedido, tendo esse trabalho, né, de reforço nas zonas de raízes e sueios, né, e criar essa condição só para não ter enxurrada mesmo, não tá perdendo essa produção de serrapilheira, essa produção de material no horizonte A do solo, né? Aí, nossa, é rápido. Aí você tem realmente uma condição de ter uma floresta produtiva e nessa altitude que vocês estão aí, 700 metros, né? 750, 700, quase 800 metros, vai bem árvores, né, como o guanandi, aí uma poupança verde, né? Não dá para usar mog, não dá para usar africana, né? As plantas africanas não estão nessa faixa aqui, né, de Socorro, está na faixa do Nordeste, que é a região tropical, né? Aqui a gente tem que entrar com espécies de Mata Atlântica, né? Que aí é o guanandi, o ipê, o peroba rosa, o jacarandá paulista, o jacarandá da Bahia, né? Então, assim, entrar com essas espécies que você fazendo um plano de manejo certinho, você consegue no futuro ter esse retorno também como floresta, como um banco ativo florestal, né? Você consegue, né? Mesmo sendo que essas espécies especificamente são madeiras de lei, mas são madeiras que são comercializáveis, né? Então, se você faz um desenho com plano de manejo certinho, é possível que colha isso mais lá na frente.
né? E aí tem, né, a questão das frutas, né? Então, assim, nossa, é uma área que vai bem, né? E uma área com 2.400 metros quadrados, você consegue ter umas intencionais frutíferas num volume bem interessante, né? Mudo estratificado, certinho, né? E assim, e um volume bom. Por isso que para uma agrofloresta nessa dimensão, realmente precisa ter esse planejamento, né, com antecedência, porque é um investimento alto. Não que vai ser assim muito caro fazer isso, né? Mas é um investimento que precisa ter essa reduzir o máximo os fatores de risco, que é a enxurrada, né? Que é essa condição de dispersar os nutrientes que você vai estar colocando com a água, né? Essa condição de encontrar essa quantidade com qualidade, essa quantidade de mudas com qualidade para ter realmente um plantio bem sucedido. Tendo isso, não existe risco. É plantar, né? E aí ter, a gente vai ver no desenho, né? Ter desenhos que contemplem os ciclos de 3, 5, 10 anos, clareiras, né? Espaços que depois você possa entrar com outro conjunto de plantas, tal. A gente vai ver isso lá na frente. Mas só para fechar, então, assim, a questão da leitura da paisagem é isso, sim, né? É um terreno de fundo de vale, né? Que tem uma recepção de água concentrada, né? Armazena a parte dela porque é lâmina d'água, né? Porque já está na altura realmente de onde a água se concentra na região, né? E tem aqui essa condição realmente da agrofloresta ser uma mega zona de raízes aqui, né? Nessa faixa aqui do fim do vale, né? Então ela é beneficiada pela capacidade de resiliência, né? Pela nutrição, tudo, mas precisa fazer esse manejo agora. E assim é importante, né, que seja feito agora, porque aí você faz o manejo, solta o solo ali uns 12 a 15 centímetros no mínimo, sabe? Porque está compactado aí uma faixazinha. E aí é interessante você analisar, fazer uns buracos em alguns pontos e ver quanto tem de terra preta, quanto tem de argila, sabe? Que aí você vai auxiliar vocês na tomada de decisão em quanto que vocês aprofundam no solo, sabe? Que aí vocês vão escolher o implemento correto, no tamanho correto. Vai passar uma grade fina, não. Aqui nessa condição, vamos passar uma grade grossa e depois passar fina, sabe? Então é importante ter essa análise da composição do horizonte do solo para poder ver quanto que dá para aprofundar. Fez a operação sem chuva, não é? Porque senão vai cair chuva, vai lavar tudo de novo. Então pega esse período seco, faz esse manejo, né? Se possível já cobre. Aí faz essa correção, né? Mineraliza, coloca, arruma aí um pó de rocha bom, né? Porque a gente sabe que essa área foi lavada, então precisa remineralizar, né? Faz aquela composição de adubo lá que a gente falou, dá uma adubada, cobre, adubo verde, sabe? E aí deixa a adubação crescer, né? E aí lá mais para frente faz o plantio. Beleza? Essa adubação verde, a gente compra semente é jogado ou é mudinha e tem que... É da cobertura, mano. Sim. Acho eu. Vocês têm assim a opção de, assim, vocês têm consegue fácil na internet, né? Essas sementes. Você pode fazer o manejo de toda a área sem canteirar, simplesmente faz o manejo e faz o lanço das sementes, né? Planta por lanço, de forma aleatória, Tá. vai crescer aquela vegetação toda e aí depois você vai colher esse material e vai fazer os canteiros, né? Ou você já pode pegar, pedir para passar aí um trator, né? Dar uma mexida aí no solo, já pega uma mão de obra aí local, alguém assim, ou então vocês mesmos, e já faz os canteiros. Já faz aí 50, 60 canteiros, sabe? Nessa dimensão aí. Já deixa os canteiros prontos e aí faz a adubação mais otimizada, sabe? Aí quando chegar no período, aí já vai estar, sabe, o solo bem estabelecido, bem encaminhado, não vai ser, e vai estar um período que agora vai ser fácil fazer canteiro, mas no período mais de setembro já é meio difícil mexer no solo, sabe? Então, se já deixa os canteiros prontos desde já, vai facilitar o trabalho lá na frente, né? E aí faz essa adubação verde, né? A gente vai falar um pouco sobre algumas espécies. É importante ter adubação verde de gramínea, leguminosas e componente arbóreo, né? Aí ter também banana, enfim, essas coisas que vão crescer e vão
cumprir uma função de trazer mais estabilidade para o ambiente e, ao mesmo tempo, produção, né? Tá. Ô, Bento, aí no caso seria uma estratégia, em vez de fazer todo o processo, de qualquer forma, assim, a primeira tarefa agora tem que ser feita essa adubação verde, mas no processo de implantação, uma das estratégias seria implantar lentamente, por exemplo, só se eles quiserem também, dependendo, sei lá, de várias condições, mas poderia começar implantando apenas um canteiro menor, né, como um teste, como alguma coisa mais experimental mesmo, para caso eles não tenham muita experiência, por exemplo, né? Não, eu não aconselho plantar por partes, não. A agrofloresta, ela tem o princípio de uma clareira, né? Peraí. A agrofloresta tem o princípio de uma clareira. Quando cai uma árvore, né? A árvore cai, leva tudo, né? Cai tudo. E todas as sementes que estão naquele ambiente têm a mesma oportunidade no momento, a mesma quantidade de luz, de água, vai crescer tudo junto e elas se autorregulam e auto-organizam, se organizam, né? Então, esse princípio é o princípio que a gente traz para a agrofloresta. É um plantio numa clareira. Nós somos seres de clareira, né? Nós nos alimentamos nos bosques, mas somos seres de clareira. Então, quando a gente pega um ambiente e faz o plantio todo de uma vez, todas as plantas vão crescer juntos, elas se regulam, elas se organizam. Então, se a gente faz uma agrofloresta fazendo um canteiro, depois um tempo faz outro canteiro e aí vai assim, a gente vai ter uma temporalidade diferente nas espécies, uma informação nova. Então, você entra com conjuntos, você pode até não plantar tudo, mas planta um bosque já. Você já planta linhas intencionais, né? A cada pelo menos 3 linhas, você tem uma linha ali que você já vai plantar. Aí, nas outras, deixa adubação verde, ok? E aí, no futuro, onde é adubação verde, já vai estar com solo de floresta. Aí você entra com outras, que aí pode ser o subbosque, né? As plantas de sombra, aqui já vai estar numa condição mais A exigente. gente tem a vontade de fazer esse plantio de uma vez. Uhum. O nosso receio é que, de fato, a gente não entende muito do assunto, assim, a gente é bastante curioso. Não entende nada. Por exemplo, a gente foi ver as espécies que estão aqui com a braquiária, você dá risada, porque a gente não sabe, né? Não, a gente achava que a braquiária era outra. Aí o caseiro falou, não, gente, é essa aqui. A braquiária é tudo isso. A outra é o que o boi come. É tudo isso, né? O que tiver sobrando aí eu não sei. O que não é braquiária é a outra. É a outra, né? Por eliminação. Então, a gente tem a vontade, mas a gente a gente teria que aprender a se organizar de fato nessa questão da produção das miúdas, de encontrar as pessoas a partir de agora. Ô, Bento, a gente precisa de você aqui, Bento. A gente adorou que você é vizinho, né? Porque está aqui do lado. Mas, por exemplo, mexer o solo e fazer os canteiros, eu acho que a gente consegue, pô, comprar as gramíneas do adubo verde para lançar já nos canteiros. Acho que isso, né, até meio experimentalmente, se errar, eu acho que o prejuízo não é tão grande. O duro é errar na hora da implantação, né? Sim, sim, sim. Não, e assim, é o tempo também. Como vocês me estão passando, agora vocês aprenderam o que é braquiária agora. Então, vai lá, mexe na terra mesmo, assim, e aí vai olhando, olha, essa daqui eu não sei. Aí vai olhando, vai observando, e aí vai ganhando segurança, né? E aí, quando chegar lá em setembro, que for fazer o plantio, vocês já vão estar desenrolados já, né? E aí, aquela coisa, você tem um planejamento de roça, é o planejamento de chuva. O que a gente colhe no tempo da roça? A chuva, né? Você pode fazer agora, né, a adubação verde de inverno, e aí se não tiver condição, assim, estrutura para fazer em setembro um plantio já de tensionais, tudo, planta mais coisa, faz uma roça junto com adubo verde, continua melhorando o ambiente. E aí na outra chuva vocês podem estar mais organizados e aí fazer uma agrofloresta já no esquema, né? A ideia é que em setembro, se as coisas já estiverem abertas aí, funcionando, setembro, outubro,
a gente pega esses 5 exemplos que a gente vai tratar nas aulas e faça uma oficina, sabe? Então, assim, é muita gente. Legal. A gente faz mutirão aqui, são 50 pessoas, imagina. É uma galera e a turma vai no doido para meter, para fazer a coisa mesmo, né? Então, Pô, show de vamos bola. contar aí com essa possibilidade, né, disso rolar. Aí a gente faz um mutirão e faz aquilo que dá para vocês. A regra é assim, faz o que dá conta, assim, sabe? Começa devagar, vai fazendo, vai contemplando cada momento mesmo, assim. É isso para fazer, vamos fazer isso, vamos fazer com jeito, vamos fazer com gosto, né? E depois vai fazendo cada etapa, né? O ruim é não plantar e não mexer. Ou ficar só desenhando, 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 desenhando. Tem que Não, a Não, fazer. gente está mexendo. A gente, por exemplo, lá, aqui nessa área aqui da Bananeiras e Eucalipto, Uhum. antes do curso, eu pedi para o caseiro limpar, que eu ia fazer uma Uhum. grande horta, né? Uhum. E aí, depois do curso, eu fiquei, porra, agora essa terra tá tá nua, tá exposta. exposta, tem que cobrir isso daí, vamos adubar, não sei o quê. A gente acabou fazendo uma horta ali, mas mais para... Uhum. Eu acho Pra que ma- a Uhum. hortinha mais densa, Uhum. com essa visão mais que você passou, né? Uhum. Não, Vai dar legal, tudo legal. certo. Vai dar certo. Bento, Maravilha. quanto você acha que a gente vai gastar aí de muda na hora da implantação dessa agrofloresta? Você fala de mudas para adubação verde ou para o plantio mesmo? Não, Não, para o pro plantio plantio. mesmo. Ah, para o plantio mesmo, isso aí é relativo, cara. Para uma área de 2.400 metros, assim, pode ser que vocês gastem uns 1.500, 2.000 no máximo, assim, sabe? Se fizer tudo no esquema, é a parte mais cara mesmo, assim, né? Porque mão de obra é mutirão, sabe? Ou então uma diariazinha ali de leve, né? Madeira, estou vendo que vocês têm muita mata aí, biomassa com adubação verde, o que já tem aí também no entorno já cobre, então o investimento maior é em mudas mesmo. Para sementes agora, para adubação verde, se vocês, eu tenho uma amiga aqui em Piracaia que elas compraram caixas agora, que elas fizeram aqui o plantio da área toda delas. Então, assim, elas podem, sabe, enviar para vocês, sair bem mais barato, porque é difícil você encontrar semente para adubação verde 100 gramas, 200 gramas. Você compra 1 quilo, 20 quilos, 50 quilos, sabe? E aí você fica com um monte de semente sobrando. Então, elas compraram Ah, aqui. vamos querer, Bento. Isso aí elas Vamos querer. podem, sabe, estar encaminhando para vocês. Elas vão sempre na cidade, tudo aí encaminha que são sementes boas. Elas compraram sementes bem legais. E aí saiu super barato. Aí as mudas mesmo para Legal. o plantio em geral lá, aí é isso, né? Assim, se você, é aquela coisa, pode ter uma diferença enorme de preço. Uma muda quando você vai num viveiro em Limeira, nos viveiros profissionais, assim, para produtor mesmo, você vai achar cada muda dessa, mesmo de tudo que vocês vão colocar, das produtivas, numa média de 3 a 10 reais, né? Aí, assim, aí compensa. Então, você vai pegar ali, vai plantar 800 mudas, enfim, 600 mudas, isso, claro, né, numa coisa escala bem maior, vai sair muito mais em conta, né? Então, é importante ir atrás realmente dos viveiros, que aí sai... Porque se a muda passa de 10 reais, ela já se torna cara, né? E aí, assim, precisa pensar nessa produtividade primária, de repente, para pagar esses 2.000, digamos, que você vai investir, sabe? Então, você pega ali uma produção ali de inhame ou de... Aí, nessa altitude aí, vai muito bem a mandioquinha, sabe? Faz uns 4 canteiros assim bons, bem adensado, e aí vende ali uma toneladinha e paga tudo, cara. E aí o que vier é lucro, né? Legal, Então, legal. pode Vamos pensar fazer nessa isso. produtividade primária, né? Aí, Boa. aqui, vai ter outro projeto de agrofloresta que vai ter nesse trabalho da mentoria. Eles vai te dar também um norte bem interessante, porque é parecido, a região é perto e o desenho e a pessoa que está fazendo lá, ele já fez o meu curso presencial,
sabe? Então ele já fez um desenho bem interessante que pode contemplar e inclusive está aí na região, então vocês podem fazer compra coletiva, sabe? Fazer uns esquemas aí de articulação, né? Porque eu até resolvi contemplar essa região aí, porque muita gente que tem sítio aí em Socorro, nessa região Bueno Brandão, essa região aí, estão fazendo muitos cursos aqui com a gente em Piracaia, sabe? Meio que tem um núcleo meio de novos rurais aí nessa região que Tem mesmo. está sedento de estar se articulando com as outras pessoas, né? Legal, legal. Que bom ouvir isso. Nossa. Bom, vamos lá para o arranjo, então. Mostrar você que tem como abrir aí. E você tem ele aí? Eu tenho ele aqui, mas eu Você mandei para você Mandou? Mandou por onde? no WhatsApp. Você precisa sair e aí abre de novo o desenho, tá? Tá. Peraí. Enquanto vocês abrem, eu vou aqui o banheiro. Ô, a gente não está anotando. Esse vídeo está sendo gravado, né? Ele vai ficar disponível? Vai, a gente vai ver como vai disponibilizar isso. Tá, Mas, obrigado. sim, até agora tá dando certo gravar. Vamos ver se grava tudo mesmo. Tá bom. Se você... Não sei. Lá não, né? Não. Só um pouquinho, gente, que aqui o computador do sítio é uma carroça. Aí você vai no screen share de novo e Só um pouquinho. Tá abrindo, tá abrindo. Eu vou pedir que vocês também peguem essa imagem do consórcio, do desenho das linhas, e se puderem ver enviar numa resolução maior, porque ele está muito pequenininho, assim, quando abre muito, ele perde um pouco disso quando eu recebi aqui no e-mail, né? Tá, Aí depois vocês veem se consegue ele um pouquinho maior, que aí a gente coloca na apresentação um pouco mais expandido, né? tá. Eu fiz num Excel. Se quiser, eu posso mandar o Excel também. Boa. Zoom. Mano, você que Aqui manja na mais imagem Excel. ficou mais ampliada, no e-mail lá que ficou bem pequenininho. Ah, vocês abriram no Excel mesmo, né? Abriu no Excel. Ah. Bom, eu vou aqui observar, vou trazer umas observações aqui. Bom, vocês quiserem apresentar primeiro qual foi a ideia que vocês tiveram em relação a esse Tá. desenho? Basicamente, pelos modelos apresentados na aula serem da mesma região, eu peguei como estrutura os modelos que a gente estudou, né? Então, você pode perceber que a estrutura deles é basicamente a mesma, e aí eu pesquisei espécies que eu gostaria de ter e achei esse consórcio que já existia de cupuaçu, seringueira e pupunha. Aham. Aí nos intervalos eu troquei o mirtilo pelo guaraná, Aham. né?
e mantive entre elas a adubação verde que já estava proposta. Uhum. Né? Na perene foi isso. De um lado eu mantive o abacaxi, porque para ter uma produção primária ali mais rápida, né? E acrescentei o café arábico, porque aqui é uma região que tem muito café. Então, falei, bom, o café aqui deve ir bem. Vou botar café ali. Né? Aí fizemos uma linha de regeneração na intermediária. Quero um bebê. Só um minuto. Quero café de bebê. Na intermediária, eu coloquei o eucalipto, que a gente gostaria de ter uma produção de madeira para propriedade, que dê uma autossuficiência, apesar de ter toda aquela mata gigantesca para trás, né? E acrescentei o cacau, que era a gente num certo momento aqui falou, nossa, que legal seria ter cacau. E um de açaí ali no fundo, que eu não sei não sabia muito bem se vai nessa região. Mas eu coloquei lá, falei, o Bento vai, ou ele tira, ou ele ele fala, manda. Não, assim... E de um lado eu mantive o sorgo, que já era a proposta apresentada, e do outro eu pesquisei a cevada, que daria para ter uma produção de cerveja artesanal. E tem eu não sei se é da mesma família, tal, mas tem uma aparência similar, assim. Então imaginei que fazia sentido ter cevada do outro lado. Fizemos uma outra linha de regeneração, e a de um ano, como a gente tem uma horta aqui do lado da casa que a gente pretende colocar o que tem que se dedicar mais são as hortaliças, eu coloquei ali embaixo feijão e as raízes. As raízes, exatamente. Ali, batata doce, mandioca, gengibre. E entre a pimenta, que já era uma proposta lá do seu, eu fui colocando frutas maiores, que assim, eu não sei se a dedicação é a mesma, mas imaginei que essas frutas maiores, melão, melancia, que são rasteiras, abobrinha, talvez não dependesse tanto de tanta lida, né? Então, por isso eu coloquei ali entre a pimenta, aí eu pesquisei algo que é meio parecido com pimenta, coloquei jiló, e aí fui intercalando de forma... Aí, depois do jiló, que eu não achei mais nada parecido, eu botei ervas. Porque daí, sei lá, um canteiro de erva. Quiabo, tomate também. Tomate é uma dúvida, porque eu já ouvi falar que tomate é super complicado, não sei o que, mas eu botei aí... Tá. Bom, vamos lá. Só para você saber, a gente está super aberto aqui. Na verdade, a gente queria ter uma das ideias, né? Além da madeira que a gente quer, de algumas outras coisas, de fazer doce, disso, daquilo, a gente também quer ter uma das coisas que a gente pensou, ter uma diversidade grande, né? Para poder... A gente já pensando na coisa da escola, né? De te receber aqui com seus alunos, sei lá, de ter uma coisa assim, olha, como pode ser diverso, né? De ter essas árvores, essa coisa mais da coisa do Guaraná, por exemplo, né? Do cacau, Mas a gente está super aberto, não é nada que a gente queira assim, eu quero isso porque a gente sabe o que vai fazer. É mentira, a gente não sabe nada, gente. Tá, vamos lá. Eu acho assim que eu entendo assim, como você coloca, né? O primeiro canteiro que a gente implanta numa área assim é um canteiro escola para a gente e para, enfim, para quem chegar, né?
porque é onde a gente realmente vai estar experimentando o desenvolvimento, né, vegetativo das plantas, entendendo o que dá, o que não dá, né, enfim, trazendo matrizes, né, é um momento que a gente vai pegando tudo que é planta que a gente vai achando, semente, novas espécies, coisas que a gente quer cultivar e coloca nesse módulo. Então é um módulo que depois você pode ter as matrizes boas, adaptadas para você ampliar um módulo novo, já otimizado para uma produção mais específica, enfim. Mas o primeiro é isso mesmo. O primeiro é experimentar, colocar o máximo de diversidade, porque isso já traz uma informação para o ambiente de que ele está se tornando complexo novamente, né? Bom, essa primeira linha, né, das perenes aí tem o café arábico na borda, né? E um arranjo Amazônia, né? Assim, cupuaçu, guaraná, seringueira, pupunha. Ah, meu Deus, esses caras são ativistas lá da Amazônia, velho, não é possível. Então, assim, essas espécies, elas vão aqui, elas têm como se desenvolver, tudo, mas não é o ambiente, assim, para elas mesmo, assim, né? Existe hoje esses cultivares, né, que já vêm sendo cultivados aqui na região, que já são adaptados e desenvolve bem. Mas você pode colocar, ainda coloca uma plaquinha nesse canteiro, canteiro Amazônia, assim, né? Aí ficaria. Então, assim, dá para colocar essas espécies? Dá, mas aí precisa realmente pegar as espécies aqui adaptadas e, assim, se for pensar no potencial produtivo, assim, eu quero ter essas espécies para testar porque eu quero ter uma produção maior. É um tipo de produção de risco, assim, que sabe que não é, assim, totalmente adaptado ao ambiente, então nunca vai ter uma produtividade esperada de acordo com, se eu ver, pô, um cupuaçu produz tanto na Amazônia, aqui vai produzir 25%, sabe? E por Entendi. conta do tempo, né, para desenvolver a planta, que é mais lento, e também pela carga produtiva dela, porque ela não vai ter a condição de calor que tem lá na Amazônia, toda a condição, né, que ela precisa para se desenvolver. Daí, se quer ter, coloca, mas não são produções de risco. O café arábico é totalmente adaptado, né, para Perdão, essa condição aí. O café arábico vai bem, mas aí é realmente ele estava na borda externa aí, né? Ele seria um subbosque. Então ele pode entrar para essa linha do meio, sabe? Essa linha mais central, intermediária, porque aí ela vai ter essa condição de subbosque. E aí o legal de você ter o café arábico é plantar ao lado dela plantas que seja ou caducifolha, ou seja, que perde todas as folhas, ou plantas que você vai podar drasticamente porque o café arábico ele é de sombra, mas ele precisa de um choque de luz para ele frutificar, sabe? Quando ele tem esse choque de luz, comprovadamente ele vai ter uma florada extrema, assim, em toda a planta. Então, aí você sabe que ele vai florir X mês do ano, aí você vai e faz a poda, tá? Aí você pode plantar o café arábico, do lado dele você planta um eucalipto grande, uma amora, sabe, uma planta que seja isso mesmo, de poda, rebrota, poda, rebrota. Então abre luz, fecha, abre luz, porque o café arábico o que diferencia hoje os melhores café arábicos que estão saindo premiados são de agrofloresta, porque dá essa condição de dar o choque de luz e maturar o fruto na sombra, né? Porque o que faz com que o café arábico tenha mais sabor é quando o fruto é maturado na sombra, não a flora. A flora precisa abrir para chegar a polinizadores, tudo, ter uma alta carga dentro de flores. Então, eu traria ele um pouco mais para dentro, né, e colocaria ao lado de plantas que sejam, né, com esse potencial para poda, né? Aí o abacaxi, sim, eu colocaria na borda externa, né? Que aí o abacaxi ele vai representar o extrato alto, né? Assim, aquelas plantas que vão de sol mesmo, são solares, né? Então, colocando o abacaxi aí trocaria, ele ficaria para fora e o café arábico para dentro, né? E o café arábico, ele é planta de centro de canteiro. Então, aqui ele está meio que na borda, né? Junto aqui com as outras plantas que são perenes que estão no centro. Então ele entra meio que num canteiro interno desse aqui. Então, numa linha central, você pode
deixar ele até mais adensado, né? E assim, trocaria aqui, por exemplo, pelo cacau. O cacau é uma, assim, a seringueira pode pegar pupunha, cupuaço, mas o cacau não vai aqui, nessa região, sabe? A menos que você tenha um cacau colombiano, um cacau de altitude, né? Um cacau que já está adaptado a essa condição, né? Mas o cacau, ele não consegue produzir bem, assim, sabe? Nessa condição. Ele perde a florada dele. Ele dá flor, tudo, cresce, mas ele, enfim, perde 70% das suas flores e aí frutifica muito pouco. E aí não compensa, sabe? Então, o que a gente utiliza aqui nas regiões de serras para usar o extrato baixo é o café arábico mesmo, né? E o cacau ele só vai até 300, 400 metros de altitude. Passou disso, ele se torna inviável, né? Daí, nessa linha meio que intermediária, eu substituiria o cacau pelo café. Né? Entraria o café mais para dentro. E Aí nessa é isso, linha sim. que tá Essas o duas. café arábico, eu botaria abacaxi nos dois lados do canteiro. Isso. Tá. Pode entrar. O O que café vai arábico, bem ele com o gosta. abacaxi? Eu poderia intercalar um abacaxi em uma outra? Abacaxi e feijão. Você pega o abacaxi, e aí planta a semente de feijão no entorno do abacaxi. O Tá. abacaxi, na primeira fase dele, ele quer um pouquinho de sombra mesmo, porque ele quer enraizar, né? Então, o feijão vai crescer, né? Vai cobrir um pouco ele, e aí com 2 meses e meio, 3 meses, você colhe o feijão e aí o abacaxi vem com tudo, né? Ele desenvolve bem mais rápido nessa condição. E ainda o abacaxi alimenta o feijão, retirando a acidez e também contribuindo com a presença, né, da água no ambiente, né? Então, colocaria o abacaxi envolto de feijão, não feijão de arranque mesmo, né? Aí pode colocar adensado, abacaxi a cada 50 centímetros envolto por feijão, né? Aqui onde está a mandioca, eu entraria aqui com um amendoim cavalo, um amendoim mais na borda dele para aproveitar também. Pode estar aqui com feijão também. Eu acho que hoje assim é fácil você, por exemplo, você tem uma produtividade aqui primária, pode ser o abacaxi. Coloca abacaxi em praticamente todos os canteiros com feijão. E você vai ter bastante feijão e abacaxi. O que vier vai ser biodiversidade, assim, né? Mas em menor quantidade e em maior diversidade. Então, aqui o que é que eu vou ter de produtividade primária? Com 3 meses eu quero ter feijão. Porque antes disso é cultura ciclo curto, rúcula, essas coisas que você já tem horta aí e não tem valor comercial, assim, né? Então, vou ter um feijão, escolhe um cultivar bom, né? De um feijão aí bom, assim, que aí vocês ficam trabalhando neles, assim, sabe? Feijão, grãos, a gente vai recebendo cada um que chega. Pô, eu posso ter 10 sementes de feijão diferente que eu ganhei no monte de feira, mas eu vou focar em um e vou ficar especialista nele. Aí Tá. depois, na próxima chuva, aí eu entro com outro, né? Ou então já pego aquele que já está no esquema e já multiplico ele na quantidade que compense para comer, para armazenar e para distribuir, né? Então, Tá. cada planta que você pensa em produção, pensa nela como uma matriz, né? Que você vai estudar ela 1 ano, 2 anos, e aí vai se tornar um especialista naquele cultivar, vai ter tudo registradozinho e tal, né? Então, apostaria aqui no abacaxi é fácil de achar muda, né? Você pega uma bandeja com 250 mudas, enfim, cada muda sai a 25 centavos, né? Comprando pela internet, que eu posso dar o toque, é o mesmo esquema das bananas, que chega também, né? Que são micropropagadas, então, assim, é miudinha e chega e dispara no chão. Né? Então, pode pensar aí em colocar aí 1.000 abacaxi que chega em sua casa no isopor só, sabe? Tá. Então, é tranquilo. Né? Aí o feijão realmente é escolher um cultivar bom, né? E aí, né, as pimentas, aqui tá ok, pimenta, né, mandioca, né, a mandioca sai com 7 meses, a pimenta fica, né, a batata doce,
Aí você pode ver aqui que tá batata doce, abóbora e melão. São 3 cultivares que são rasteiros, né? Então aqui você coloca na borda externa do canteiro, nas bordas de fora mesmo. Então aqui é o último canteiro. Então no lado de fora eu vou plantar bem adensado, abóbora, melão, tarará, porque aí ele vai cobrir para a braquiária não avançar para os canteiros, né? Vai proteger a borda. E naturalmente eles vão procurar luz, eles não vão para dentro do canteiro, eles vão para fora mesmo, né? Então você dá uma roçada no fora e aí as ramas dela vai seguir para fora. Porque se ela caminhar para dentro dos canteiros, para num canteiro interno, aí pode dificultar o manejo, sabe, perder, ficar no movimento. E aí eu tiro o feijão dessa borda aí. Aqui na onde está a borda aqui do feijão, eu colocaria as curcubitáceas, que é abóbora, melão, né, pepino, essas coisas que vão correr para fora. E aí a parte de dentro, sim, aí você entra com feijão, amendoim, né, com esses cultivares aí mais curtos, né. E a cevada vai bem aqui na Clareanda, que a gente tem um vizinho que produz, inclusive produz uma cerveja assim sensacional. Ontem saiu uma IPA aqui incrível. Muita sorte. Boa. E aí realmente é possível nessa altitude, né? Aí precisaria buscar também as matrizes. Tem um pessoal lá em Campos do Jordão que produz muda e sementes, dá para buscar com eles lá também. E aí é isso, né? Só a única espécie que eu sei que é assim, gasto mesmo. Assim, o açaí, ele vai, assim, aí como você tem essa coisa dos tanques, né? Você pode plantar açaí na beira dos tanques, sabe assim, meio que na lâmina d'água quase assim, sabe? Que aí eles vão, né? E só que não é assim, o açaí ele não se você for plantar aí, pega o BRS da Embrapa, não pega o da Amazônia mesmo, sabe? Você pega um que depois eu posso passar para vocês, que é o BRS que a Embrapa desenvolveu, que ele é menor, ele só cresce até 4 metros, 3 metros e meio, ele é precoce, começa a dar com 1 ano e meio, 2 anos, sabe? E ele gosta dessa condição de beira de lago, assim, sabe? E aí é fácil, você compra na internet 1 quilo de semente, já chega germinando, você já bota no chão e vai, né? E, tipo, muito barato. Então é tranquilo, você pode encher de açaí aí com 1 quilo. Vem mais de 900 sementes. Mas aí planta Jussara também, que a Jussara é mais adaptada a esse contexto daí, né? Aí você tem o açaí, né, o da Amazônia, BRS da Embrapa, e tem a Jussara também, para você ir reflorestando e plantando aí nas áreas que ele também é bem adaptado. E no lugar do cupuaçu, da seringueira e do pupunha? Lá no Pereira. Aí, cara, assim, eu traria umas coisas aqui, sei lá, como ela vai estar se esse canteiro aí for um canteiro de borda, coloca umas coisas que são mais resistentes e que são mais nativas, como tem aqui o alvaia, né? Tem alvaia, umas coisas que dá para fazer umas geleias, uns licores, né? Também, como cambuci, sabe? Que são nativas, frutíferas e resilientes e bem adaptadas. Aí vão crescer rápido e vão criar essa primeira condição de borda e são plantas boas para segurar, sabe? Já estão acostumadas a essa condição, porque elas são de floresta de Mata Atlântica de altitude, né? E acostumada a vento, a chuva, a enxurrada. As bichas já são bem nervosas. Então, deixando elas aí nessa linha, essa primeira linha, elas vão segurar um pouco essa primeira condição, preparar para a segunda linha aí que já vem o café, né? E a terceira linha você já pode entrar com umas caducifólias aí, umas castanhas, umas coisas, né? E aí vai inserindo. Tá. Beleza? Se vocês puderem, faz o seguinte, dentro disso que a gente está conversando aqui sobre espécies e tal, se vocês puderem fazer, registra esse daí e faz um novo, né, Tá bom. já com essas edições. E aí vai pesquisando espécie, qualquer coisa manda uma mensagem para mim, e aí a gente vai conversando, tá? Aí faz um quadro com
para que se torne também referência de arranjo para as pessoas, né? A ideia é que a gente deixe arrumadinho para que as pessoas venham até o seu trabalho aqui, tá aqui, né? Tal planta. Então, vocês vão editando aí, a gente vai conversando e aí aí assim, se puderem enviar até a segunda, né? Que aí já passa aqui para a apresentação. Tá Bom, bom. Combinado. Só para aproveitar então essa coisa dos combinados, então a gente vai precisar da foto aérea, né? Uma foto aérea com resolução melhor. Se tiver uma foto desse ponto onde a água está causando mais atrito, sabe, no solo, tirar uma foto de onde a água está concentrando, assim, sabe, meio que registrar esse ponto aí para a gente poder ver, olhar e eu poder opinar um pouco, né, nessa coisa do swale, zona de raízes. E esse arranjo aí atualizado, basicamente isso, uma foto aérea, né, umas fotos locais, foto do local aí do campinho, da área que vai ser implantada, foto de onde a água está chegando, né, do ponto de risco, né, e o desenho e o arranjo aqui mais atualizado com as espécies. Tá bom. Beleza? A Combinado. foto do local do SAF também, né? Sim, Isso, sim. eu já falei, é do campinho. Beleza. E assim, no caso da gente fazer o mutirão aí com a galera, tem condição de hospedagem aí na região, de acampar, tem os vizinhos, como é que funciona? Funcionaria? Tem uma pousada aqui na frente, do lado. Tem a sala Uhum, aqui, né? uhum, Tem área para acampar também, quem quiser Pode fica à acampar. vontade. A gente se uhum. vira. A Massa, gente dá uma olhada faz essa produção aí. massa, maravilha, maravilha. Vamos nessa. Bom, Fechado. então é isso. Então estão combinados. Tem mais alguma coisa, Johnny, que você tenha visualizado assim para usar na apresentação? Johnny, Eu só vou precisar ver se essa tabela aqui ficou muito comprida. Eu acho que eu vou ter que repartir ela em duas, porque ela tá compridona, tá esticada aqui assim, É, ó. por isso que perdeu a resolução, mas de repente a gente usa o miolo aqui, ó. Faz ela quadradinha. Fala para ela, aumenta a altura dela. Aumentar o que? A altura? Altura, é, a se gente deixar vai mais. estudar como melhorar isso para vocês. Se deixar de uma forma que eu preciso colocar ela numa página, né? Então ela Tá. muito esticada, aí vai ficar muito fininha a letra. Então talvez vocês tenham que aumentar bastante o corpo dela Aumentar para na altura. Não deixar aumentar na altura, a Ana tá falando. Aí, Então, Eu vocês podem aumento a fazer altura e aí eu diminuo um Aham. pouco a largura de acordo com o que está escrito. isso, pode ser. Tá bom. Johnny, é Ah, possível. peraí, e outra coisa, colocar as medidas aqui também, os dimensionamentos no canteiro, é importante. Tá, tá, legal. Já tenho Puder pronto identificar, também. aí tá lá a linha intermediária, darará, bererê, e coloca, né, tipo L1, L2, L3, né, assim meio que para entender uma sequência dos canteiros, que aí fica marcadinho. Tá. E aí tem aquela situação, Eu a gente tenho, explica, que se repete, né, então aqui são as 4 linhas cultivar, aqui, né, os 4 arranjos. E isso aqui se repete, né? Então, tendo esses 4 bem arrumadinho, bem ilustrado, né, bem no esquema, aí o pessoal vai compreender que é dali para replicação. tá bom. Ô, Johnny, tem como você disponibilizar esse vídeo, tipo, entre hoje e amanhã para gente? Sim, sim, mando para vocês. Putz, Tá. maravilha, que aí a gente refaz já isso